Agora vamos falar do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, da derrota humilhante do Bolsonaro. E uma coisa, o vídeo que é ao ar agora vai ao ar amanhã, porque, sabe, essa notícia importante a gente tem que pular na frente da outra. Olha só, o Dias Toffoli, ele rejeitou uma queixa-crime que o Bolsonaro apresentou contra o Alexandre de Moraes. Bolsonaro tentou criar outro factoide. O que é factoide? É o Bolsonaro criar fatos para as pessoas ficarem falando sobre isso e esquecerem dos problemas reais do Brasil. Então todo mundo fica falando do golpismo do Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro apresentou queixa-crime contra o Alexandre. E cada vez que você fala sobre isso, você está deixando de falar que, as pessoas estão passando fome, os alimentos estão cada vez mais caros e o Bolsonaro acabou com os estoques de alimentos que existiam. Via decreto, o Bolsonaro acabou com aquilo e fez com que os preços ficassem muito mais caros. O Bolsonaro também desregulamentou completamente a produção de carne. Então toda a carne boa produzida no Brasil é exportada. E aqui no Brasil a gente paga o dobro do preço da carne no Canadá, por exemplo. Eu até fiz um TikTok mostrando que a picanha brasileira no Canadá custa R$ 49,00 o quilo. A picanha brasileira no Brasil custa R$ 100,00 o quilo. Você fala, por quê? A picanha brasileira lá do Canadá é uma qualidade 100 vezes melhor do que a porcaria que você compra aqui. Mas a mídia não fala disso. Por quê? Porque o Bolsonaro cria... Primeiro, a mídia protege o Bolsonaro e segundo, o Bolsonaro cria esses factoides. Então o que aconteceu? O Bolsonaro, aumentando aí a tensão golpista, ele criou esse factoide que ele apresentou queixa-crime contra o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Ele entrou com processo e aí ele tinha 5 pontos lá no processo. 2 eram sobre o inquérito das fake news. Ele disse que o inquérito não tinha um fato ilícito, ou seja, não poderia ter começado o inquérito. E ele disse que o Alexandre de Moraes não deu aos investigados do inquérito acesso aos autos, ou seja, os investigados não tiveram acesso à investigação, eles não sabem pelo que estão sendo investigados, tudo mais. Depois outro ponto é ele dizendo que o Alexandre de Moraes mentiu ao dizer que deu amplo acesso ao inquérito aos investigados. Depois ele diz que o Alexandre de Moraes está abusando da autoridade porque ele mantém o Bolsonaro como investigado, mesmo sendo que a Polícia Federal diz que o Bolsonaro não interferiu na Polícia Federal. Depois do Bolsonaro trocar toda a cúpula da Polícia Federal, essa nova cúpula bolsonarista escreveu um documento de 120 páginas dizendo que o Bolsonaro não interferiu. Tá? Aí ele usa isso como argumento. Também usa como argumento o fato de que o inquérito das fake news está demorando tempo demais. Ok, esses são 5 argumentos do Bolsonaro para entrar com essa queixa-crime de que o Alexandre de Moraes estaria cometendo abuso de autoridade. Logo que isso aconteceu, que o Bolsonaro entrou com isso, jornalista, não é nem para chamar jornalista, disseminadores de fake news, neonazistas, fascistas bolsonaristas começaram a disseminar uma versão. Quem mais teve alcance com isso foi o Alexandre Garcia, aquele puxa-saco de militar, que ele até, outro dia ele apareceu num restaurante vestido de militar, ex-jornalista do Grupo Globo, tudo mais. Pois é, o Alexandre Garcia, ele tá sempre arranjando uma tetinha para mamar em alguma emissora bolsonarista, né? E aí o que ele fez? Ele começou a fazer publicações e a falar nas redes dele e tudo mais que, olha, o Bolsonaro deu checkmate no Alexandre de Moraes. Por quê? Porque se o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro forem partes no mesmo processo, o Alexandre não poderá julgar o Bolsonaro porque ele será considerado um juiz suspeito. Ou seja, o Alexandre, como é que ele vai ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições e vai julgar coisas sobre o Bolsonaro e sobre bolsonaristas? Não vai dar. Já era, acabou para o Alexandre de Moraes. Pô, isso é burrice, isso é fake news. Não só ele, os outros bolsonaristas em peso começaram a disseminar essa versão de que, olha, agora o Bolsonaro acabou com o Alexandre, porque ele e o Alexandre vão ser partes do mesmo processo e o Alexandre vai ser considerado suspeito e não vai poder julgar nem o Bolsonaro e nem os outros bolsonaristas. Acabou pro Alexandre, próximo passo é o impeachment, no primeiro turno, é impeachment do Alexandre. Começaram, e o Bolsonaro alimentando aí a sua base mais radical, que é o que eu falei que é o novo plano dele. Ele não quer ampliar a sua base e conquistar mais voto, não. Ele quer que a sua base radical fique cada vez mais radical, que eles acreditem que o Bolsonaro pode ganhar já no primeiro turno, para que quando vem a derrota, eles achem que foi realmente fraude, e aí o Bolsonaro possa incitá-los, esse pessoal que tem arma, quase todos eles têm porte de arma, e o Bolsonaro possa incitá-los a tentar, pelo menos, criar um caos para a tentativa de golpe do Bolsonaro. Tá, ele começou a incitar a base, só que é fake news. Olha como seria fácil. Você não gosta do juiz de um processo, você vai lá e processa o juiz por abuso de autoridade. Acha um motivo, briga com o juiz, processa o juiz. Aí o juiz é parte no mesmo processo que você fala, muda o juiz aqui que eu não gosto dele. Nossa,
o Lula foi preso à toa, né? Era só processar o Moro. Olha que coisa. Não só o Lula, todos os outros réus da Lava Jato, era só processar o Moro. Que coisa! E aí o Moro se tornaria suspeito, o processo acabaria. Qualquer um aí que tem problema, que fale, nossa, eu vou ter um problema na justiça, eu quero atrasar o meu processo. Pô, vai lá e processa o juiz. Aí até trocar de juiz demora. Aí você vai lá e processa o outro. Aí você fica processando todos os juízes, ninguém te julga. Ó que coisa maravilhosa! Não, né? Obviamente que não. Pior, denunciação caluniosa, que é o que o Bolsonaro fez, que é denunciar um crime sabendo que não há crime, dá pena de 1 a 4 anos. E não pense que não vai ter processo contra o Bolsonaro por denunciação caluniosa por conta do que ele fez. Vai ter, vai ter. Aí tá, o Bolsonaro fez isso e pensou, vou ficar uns dias aí agitando a minha base. Aí ontem à noite, já sortearam o relator Dias Toffoli. Hoje já, meio-dia, Dias Toffoli já, pum, rejeitou. Quer dizer, o Bolsonaro pensou que ia ficar alguns dias, talvez 1 semana ou 2, alimentando a sua base, falando disso, em menos de 16 horas. Eu não vou falar menos de 24, não. Em menos de 16 horas, o Dias Toffoli acabou com a palhaçada e impôs a derrota ao Bolsonaro e rejeitou a queixa-crime. Só que ele não apenas impôs a derrota, ele impôs de forma humilhante. Eu vou mostrar aqui uma parte da decisão do Dias Toffoli. Tá aqui, ó. Lê aqui a parte 2. Quem não quiser ler, pausa aí que eu vou ler aqui para você. Parte 2. Se há negativa. Isso diz respeito ao fato de que o Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes não deu acesso à investigação aos investigados. Vamos lembrar da Lava Jato? Eu vou falar uma coisa sobre a Lava Jato. O Lula não sabia nem pelo que estava sendo investigado e o Sérgio Moro também não dava acesso a ele. E aí foi parar na STF, foi parar no Fachin, que é lavajatista. Lembra daquele, o Fachin é nosso, que o Dallagnol falou? Pois bem, o Fachin falou, não pode porque ainda pode haver diligências, então a investigação está sob sigilo. Só que depois foi oferecida a denúncia e o Sérgio Moro também não deu acesso para a defesa do Lula às provas. Só que depois de oferecida a denúncia não tem mais investigação. Mesmo assim, o Sérgio Moro não deu acesso a porcaria nenhuma. Só para você ter ideia. Agora, o que acontece é o seguinte. O Dias Toffoli fala, olha, essa negativa de acesso a autos de procedimento investigatório, ou seja, negativa para que os investigados saibam da investigação, se basear na existência de diligências em curso ou futuras, cujo sigilo seja imprescindível, não se cogita de prática criminosa. Quer dizer o seguinte... O inquérito da fake news ainda está fazendo diligências, pode ainda ter busca e apreensão, pode ainda ter quebra de sigilo, ou quebras de sigilo já foram impostas e ainda estão sendo analisadas, tudo mais. Se os investigados tiverem acesso a isso, imagina nesse momento um deputado Bolsonaro, a Carla Zambelli, dizendo, nossa, quebraram o sigilo dessa conta aqui minha, nossa, vou parar de movimentá-la. Ou, nossa... eles estão, pelo que eles viram aqui no processo, vão fazer busca e apreensão na minha casa. Pô, vou tirar os meus computadores da minha casa, qualquer documento. Não pode. Por isso, inquéritos são sigilosos. Para você ter ideia, quando o Sérgio Moro cometia um crime, aí no caso do Sérgio Moro era crime mesmo, porque já tinha sido oferecida a denúncia e já não tinha mais investigação. E eles não davam acesso para a defesa do Lula das provas de absolutamente nada. Aí o Bolsonaro aplaudia, aí eles todos aplaudiam. Agora... contra o Bolsonaro, não é nem crime porque a denúncia não foi oferecida. Aí ele diz que é abuso de autoridade, aí o Dias Toffoli dá uma aula de direito pro advogado do Bolsonaro, que parece não saber, né? Ele fala, não, ele não tá dando acesso aos autos da investigação. Como seria bom para todos os criminosos se eles tivessem acesso à investigação, né? Soubessem que pé tá, o que a Polícia Federal tá investigando, se quebraram sigilos, se descobriram alguma conta deles que eles esconderam, seria ótimo, né? Aí ninguém ia ser preso nunca. Pois bem, o Dias Toffoli impôs a derrota e agora o Bolsonaro vê que mais um dos amigos dele, que ele tinha que o Dias Toffoli, olha, quando presidente do STF, quem acompanha o Plantão Brasil desde 2019, e na época o Plantão Brasil tinha 50, 60 mil inscritos, quem acompanha desde essa época lembra o quanto que eu criticava e falava do Dias Toffoli porque ele passava pano pro Bolsonaro. Eu falava, Dias Toffoli, lá na frente você vai se arrepender de ficar aí passando pano pro Bolsonaro. Tá aí. Aqui, cidade de Lavras, Minas Gerais, rodou ontem. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro.